Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live do Projeto em Branco e Preto, que teve seu início em maio de 2020. E hoje nós estamos já em dezembro, né? Dezembro de 2020, chegando ao final de mais um ano. E esse projeto começou com uma ideia de trazer uma informação de qualidade, de caráter institucional a todas as pessoas que nos acompanhassem, né? E também trazendo novidades como pessoas que pudessem contribuir e socializar o seu conhecimento para todos os internautas que acompanham esse projeto. Bom, gente, são exatamente 8 horas e 5 minutos em Porto Alegre. A temperatura aqui é 25 graus, né, exatamente 25 graus. E hoje nós vamos conversar sobre política, algo que ainda não tínhamos abordado em decorrência do momento político que nós estamos passando aqui no país, de polarização. Então, como o projeto ainda está em processo de maturação, a gente não queria, de certa forma, trazer questões melindrosas que pudessem, quem sabe, nos trazer uma certa antipatia numa equivocada interpretação por parte dos internautas no momento em que nós colocássemos alguns pontos de vista diferentes daqueles que pensam diferente, na verdade, né? Pois bem, mas hoje vamos inaugurar, né, vamos estrear a nossa primeira live e acredito, se não for a última, a penúltima do ano. Não tem como fugir dessa pauta, nós vamos falar sim sobre política e o tema da live de hoje é de Lula a Bolsonaro, o que mudou. Só que nós vamos falar sobre política dentro de um ponto de vista mais de caráter econômico, né? Porque eu acho que, de certa forma, a questão econômica, ela se tornou primordial nos últimos anos aqui no nosso país, com a questão do desemprego e com várias outras questões relacionadas aos projetos sociais que tiveram lá o seu começo no governo Fernando Henrique e depois a sua continuidade e seu desenvolvimento e aprimoramento nos governos Lula e Dilma. E para nos brindar com esse tema e trazer uma informação de qualidade, dividindo com todos nós o seu conhecimento, estamos com Dilmar Fernandes, professor universitário, economista, consultor, está aqui para nos trazer um pouco de clareza, de esclarecimento em decorrência do momento político-econômico que estamos vivendo. Boa noite, professor Dilmar Fernandes. Boa noite, Mário. Uma alegria poder estar conversando contigo. Da mesma forma, é um prazer estar te recebendo aqui na live do Projeto em Preto e Branco Jornal. Era um desejo nosso, já um desejo pretérito, de te trazer e para que tu trouxesse um pouco de luz aonde há trevas, né? De caráter técnico, né? Agora, descontraindo um pouquinho, Dilmar, eu te pergunto, como falar de economia, né? Como falar de economia sem polarizar no momento político que nós estamos vivendo hoje no nosso país? Bem, é um tema extremamente importante, ao mesmo tempo ele é nevrálgico, porque todas as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas, têm suas preferências por ideologias políticas, conservadores, neoliberais, de extrema-direita, de esquerda, né? Respeitamos sobremaneira a opinião de cada um dos eleitores, de cada um dos cidadãos, né? E eu concordo plenamente contigo, com a tua fala inicial. Nós não vamos trabalhar em cima de ideologias políticas, nós vamos trabalhar tratando dos efeitos das políticas em cada um desses governos dos últimos 17 anos, conforme a pauta diz, né, o que mudou no Brasil de Lula até Bolsonaro. São 17 anos, são quase
2 décadas, né? Então nós vamos tratar especificamente, tentar falar de uma forma simples, o mais simples possível, né? O que cada governo, cada gestão federal tentou implementar no governo federal. O viés, o grande objetivo é esse. Eu queria te perguntar. Começamos por onde? Sim, eu queria começar por esse, digamos, por essa deixa aí que tu falou, até para desmistificar um pouquinho, porque quando a gente fala em economia, a gente só pensa em números, né? Pelo menos nós que somos leigos na área, a gente imagina números e números e números. Mas tu poderia nos brindar explicando de uma forma bastante didática e simples. Quando a gente está falando de economia, nós estamos falando necessariamente do quê? O que é economia? Bom, economia, vamos falar em termos de Brasil, de macroeconomia. É toda a movimentação de famílias e de agentes, né? De um lado, sempre vão haver ofertantes. De um outro lado, sempre vão haver demandantes, né? E o tamanho da demanda, ele depende da oferta e vice-versa. Tá? Quando existe uma demanda muito interessante, uma demanda muito grande e pouca oferta, faz com que, naturalmente, os preços se elevem. Nós estamos falando de uma economia de livre mercado. E o inverso é verdadeiro. Quando tu tem muita oferta e pouca demanda, faz com que os preços reduzam. O que a gente percebe a nível de governo federal, Brasil. Tá? O Brasil é um país continental, mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, onde você tem de fronteira seca ali quase 15 mil quilômetros quadrados, uma população heterogênea, formada por europeus, basicamente espanhóis, né, e outras etnias, e também o pessoal que veio da África. Né. O início da colonização no Brasil começou lá pela Bahia, né, e aí depois acabou se estendendo, se enraizando no Rio de Janeiro, na época se chamava São Sebastião do Rio de Janeiro, e depois em São Paulo. Né. Hoje nós percebemos que, desde o período da industrialização, o que se privilegiou no Brasil foi a região sudeste e depois a região sul. Só para termos uma ideia, trazendo alguns números aproximados, né, nós temos 27 estados na unidade da federação, mais o Distrito Federal. Se nós pegarmos 6 estados federados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, somente 6 estados, tá, eles têm uma representatividade de 65% do PIB. 6 estados. Sobra 21 estados, né, para o restante 35%. Então a gente percebe que a grande massificação, plataforma industrial, começou no Sudeste e depois veio para o Sul. É muito difícil administrar, Mário, um país tão heterogêneo, tão diferente, com tantas etnias. É muito difícil essa administração. Tá? Então, cada vez que assume um governo, fica nas pessoas, nos eleitores, as expectativas que aquelas promessas de campanha vão ser colocadas em prática, e a gente sabe que nem sempre é assim, que as pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor, perspectivas melhores, né? Cada governo privilegia um certo padrão econômico, macroeconômico, propriamente dito, né? Então, se me permite, Mário, eu sempre digo, para conhecermos, falo isso para os meus alunos, para conhecermos o porquê do hoje, do presente, nós precisamos conhecer o passado, para, a partir de então, a gente conseguir planejar um futuro. Então, se nós pegarmos 20 anos depois do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, lá meados da década de 1960, né, vários países ocidentais, aquele período da Guerra Fria, de um lado o capitalismo americano, de outro lado o socialismo da então União Soviética, né, o Brasil não foi beneficiado pelo Plano Marshall, né, e o Brasil estava disposto a entrar num período de crescimento e desenvolvimento econômico. Aqui, como você pediu, de uma forma didática, crescimento é privilegiar a expansão da renda, é o PIB do lado da demanda.
E desenvolvimento está relacionado à qualidade de vida. Então, crescimento e desenvolvimento econômico. Qualidade de vida, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ok, agora, olha o comparativo que eu vou fazer de uma forma rápida. Em verdade, a nossa live seria a partir de 93 para cá, né? De 2003, perdão, isso. Mas eu vou pedir licença só uns minutinhos para voltar, para que a gente possa entender o agora. Como eu disse, vamos olhar o passado para entender o presente. Recursos externos, especialmente do FMI, dinheiro era muito barato. Tá? Então, o Brasil resolveu crescer com endividamento externo, lá no período do regime militar, a partir de 1964. Paralelamente a isso, a Coreia do Sul, por exemplo, o crescimento deles foi com outro modelo, foi com base em estímulo e apoio ao empreendedorismo. E nós aqui vamos crescer à base de um estímulo estatal, a partir do governo federal militarizado. Aí veio a primeira greve do petróleo, né? A primeira grande crise, em 1973, o Brasil continuou se endividando, o custo do dinheiro era muito barato, veio a segunda crise do petróleo em 1979, tá? O Brasil continuou se endividando, só que os credores, para tudo, e agora vamos começar a receber? Não tenho dinheiro. Então, lá no início da década de 80, veio a famosa moratória, a inflação nas alturas. Aquelas pessoas que hoje têm lá na faixa dos 40 a 50 anos de idade, vão lembrar que a inflação mensal, naquele período, era em torno de 40 a 50% mês. Hoje, os jovens não vão entender, mas como tudo isso? O dinheiro era carimbado, não dava tempo de rodar, né? O período militar encerrou, da gestão militar, encerrou lá em 1984, assumiu o José Sarney com uma inflação enorme. Foram colocados em prática alguns planos econômicos que não deram certo, começando pelo cruzado, e assim por diante, até plano feijão com arroz na época tinha, não deu certo, porque a estrutura não era mais adequada, o país estava virado do avesso. Naquele tempo, lá atrás, década de 60, o Brasil era chamado de um país em desenvolvimento. Nesse período aí, da década de 80, foi chamado de países periféricos. Hoje, é chamado de países emergentes. É tudo a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Ok. Aí veio o período do Fernando Collor, a década de 90, quando ele começou a abrir os processos de privatização, tinha uma quantidade muito grande de empresas estatais deficitárias, né? Houveram todos aqueles problemas que nós sabemos. O objetivo não é entrar nessas minudências, né, de impeachment, por que sim, por que não, mas sim tratar de fatos e ações econômicas, né? Até chegou o Fernando Henrique, quando em 1994 ele implantou o Plano Real. Só que o Plano Real, todo o plano econômico, Mário e Beto, tá, ele tem uma data de validade para os ajustes. Não funciona de uma forma perene, não funciona. Os ajustes são necessários, sim, isso é comprovado. Só que o Plano Real, ele não admitia inflação, era inflação zero. Inflação zero num país totalmente desigual, isso praticamente não existe. Então, em 1999, o Plano Real começou a dar indícios de que não ia dar certo. Foi aí que se mudou o modelo econômico de Plano Real para regime de metas de inflação, né? Onde o governo, até hoje, admite um certo grau de inflação, uma certa taxa de inflação, e coloca seus instrumentos fiscais e monetários para que se atinja essa meta. O Fernando Henrique Cardoso, quando terminou a gestão dele, já estamos chegando na nossa pauta aí do Lula, por isso que eu voltei um pouquinho no passado, né? O Fernando Henrique Cardoso, ele deixou uma tríade macroeconômica, que era a base de todo o sistema, que era, não necessariamente nessa ordem, tá? Metas de inflação, superávit primário, receitas públicas total, tá? Receitas menos despesas, superávit primário, e câmbio flutuante, ou câmbio livre. Câmbio flutuante continua até hoje, câmbio livre, embora o governo faça as suas intervenções, né? Nesse contexto, e a questão do superávit primário começou a ficar para trás. O governo Lula, quando ele assumiu, ele tinha um modelo econômico, ele e em toda a sua equipe, totalmente diferente de Fernando Henrique Cardoso, até porque suas escolas eram diferentes, né? O Fernando Henrique Cardoso, ele seguiu a escola monetarista de Milton Friedman, né? Escola americana, e o Lula, ele seguiu uma escola mais voltada ao estruturalismo, escolas econômicas diferentes, né?
primeira coisa que o Lula fez, em função das suas medidas populares, vamos começar a melhorar a renda das pessoas. Foi aí que entrou todo um processo do Bolsa Família, expansão da renda, começou a aumentar a dívida pública, porque é possível sim crescer com dívida pública, mas você tem que ter o controle fiscal. Essas duas coisas têm que estar equilibradas. Ok. Mas me permite uma parte, mas me parece que esses projetos sociais que começaram, aparentemente, digamos, eu não vou dizer que começaram, porque, na verdade, o Fernando Henrique, ele já tinha alguns desses projetos, porém com outros nome, né? Com outro nome. Até a grande idealizadora do Bolsa Família foi a falecida Ruth Cardoso, né? Sim. Foi ela a idealizadora, ela que criou, claro, com outro nome, né, gente? Eu não, né? Era um outro nome e tal, e aí depois, no governo Lula, recebeu, assim como outros programas, né? Eu te pergunto, esse olhar de uma maior distribuição de renda, ou de um certo equilíbrio, já tinha começado no governo Fernando Henrique. Sim, perfeitamente. Tanto que a economia estava equilibrada, uma inflação baixa, daí tu consegue trabalhar melhor a questão de distribuição de renda. O grande impulso foi dado com o Lula, nesse sentido. O Lula, quando ele assumiu, ele teve um problema e um benefício. Qual foi o problema? A crise financeira dos Estados Unidos, lá de 2008, já no segundo período de mandato dele, né? Onde, acreditem, pessoal, a origem da crise americana, que afetou o mundo todo, a origem da crise americana de 2008, né? Que se chamou de bolha imobiliária, enfim, tá? Ela teve origem em 11 de setembro de 2001. Porque os Estados Unidos, na época, era o George Bush, né? Isso na academia se estuda bastante. O governo americano estava muito temeroso que os Estados Unidos entrassem num processo de recessão semelhante a 1929, a quebra na Bolsa de Nova York, onde tinham papéis sem contrapartida. Então, eles começaram a liberar financiamento sem grandes controles. E aí que entra a expressão contrato subprime, que é contrato com poucas garantias ou nenhuma garantia. Então, esse negócio, em algum momento, ia explodir. Tá? Então, havia, por exemplo, imóveis superavaliados, quando, na verdade, não era exatamente tudo aquilo. Então, isso mexeu no mercado internacional. Eu lembro uma expressão que o ex-presidente Lula disse na época, ele usou a seguinte expressão: essa crise americana, para o mundo, é um tsunami, aqui no Brasil é uma marolinha. Não sei se vocês lembram dessa expressão que ele usou. Ele disse, não vai chegar aqui no Brasil. Tá? Em verdade, houve pouco impacto aqui no Brasil por duas razões. O Lula estava começando a colocar em prática todo um projeto de crescimento, né, para tentar reduzir ao máximo o déficit habitacional. O programa Minha Casa Minha Vida, a partir dali. Né? E as commodities, os produtos rurais de um modo geral, e mais ferro e outros produtos minerais. Pré-sal. Isso, tá? Havia uma valorização no mercado externo muito grande. E aí existe um parceiro comercial do Brasil até hoje, que nesse momento é o principal parceiro comercial do Brasil, a China. A China tem 1 bilhão e 400 mil pessoas, eu não consigo imaginar que população é essa. O Brasil tem 210 mil pessoas. A China compra de tudo. Né? O Brasil é um país pacífico, ele tem ótimas relações com todos os países, não importa de qual linha ideológica. Né? E aqui no Brasil, por ser um país continental, tu tem as mais diversas temperaturas, praticamente tu consegue tudo. E já desde esse período, a China sempre foi um grande comprador aqui do Brasil. Né? E aí houve toda aquela explosão, vamos chamar assim, de crédito no mercado, né? Com o programa, com a Bolsa Família, que, de certa forma, ela reduziu os índices, ou os níveis de pobreza no Brasil. O déficit habitacional começou a ser reduzido, houve um aquecimento geral do macro setor da construção civil com toda a sua cadeia produtiva. Só que aí eu vi um problema na época, eu comentava com os meus alunos, né, mas ninguém acreditava muito. Eu sempre digo, todo plano econômico, em algum momento tu tem que ajustar ele. E justamente ali havia subsídio para casa própria do programa Minha Casa Minha Vida. O governo subsidiava um determinado valor para aquelas pessoas de baixa renda
de 1 a 3 salários mínimos para ter sua casa própria. É um direito de todos, perfeito? Só que o mercado privado enxergou essa liquidez que o governo estava colocando. O que aconteceu? Inflação, supervalorização dos imóveis. Já na base, na planta, os imóveis começaram a ficarem de uma forma super avaliadas nesse sentido. Esse crescimento ele durou até aproximadamente 2011, aproximadamente, né? Já estava lá no período da Dilma. O que aconteceu? Qual foi o fato externo depois? Copa do Mundo e Olimpíadas, né? O Brasil vai sediar a Copa do Mundo e 2 anos depois a Olimpíada. E aí ficou aquele jargão assim, vamos construir diversas arenas, né? Que isso vai ficar de legado para a sociedade. Nós sabemos, pessoal, que não foi bem assim, como, por exemplo, Porto Alegre. Existem obras lá do período da Copa do Mundo que não foram entregues ainda, lá do setor público. Na época, a FIFA determinou, ou solicitou, que o Brasil indicasse um determinado número de arenas para mandar os jogos. O ex-presidente Lula, na época, ele disse, eu vou ceder, além dessas, mais 4. Eu vou construir mais 4 arenas. Essas arenas excedentes são a Arena Pantanal, lá no Mato Grosso, a Arena Manaus, tá? Lá no Amazonas, em Brasília, que se chamou de Estádio Nacional, e mais a Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. Cada um em Natal. E cada uma dessas arenas foram disputados apenas 4 estádios. Depois, não mais. E aí houveram alguns problemas orçamentários também, como o Estádio Nacional em Brasília, que foi dado o nome de Estádio Mané Garrincha, né? O orçamento inicial, 400 milhões de reais a construção dele. Ao ser entregue a obra, o custo final do estádio, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Inclusive, isso aí está em processo de investigação, superfaturamento e tudo mais, né? Então, o Lula, quando ele deixou o governo, ele tinha uma aprovação de aproximadamente 80%, né, em função de tudo que ele fez. Ele colocou recursos a mais no mercado, houve um aumento do consumo das famílias, o programa Minha Casa Minha Vida mexeu na estrutura, melhorou a infraestrutura, e isso de uma forma direta teve reflexo na saúde pública também, que reduziu as filas em saúde pública, né? Porque as pessoas tinham casas com ótima infraestrutura, as pessoas de baixíssima renda que não tinham recursos tinham o Bolsa Família. Ele entregou o período de gestão dele para Dilma. Dilma foi como de fato deu continuidade a todos esses projetos. Aí começaram os problemas. De que forma? Tá? A indústria da construção civil começou a dar sinais de que, olha, está acontecendo um processo de desaceleração. Porque, em verdade, as pessoas, ao assinarem os contratos, eles não compravam um imóvel. Tá? Eles adquiriam uma dívida de longo prazo, 20 ou 30 anos para pagar. E se as pessoas perdem o emprego, como fica essa questão? Tá? Essa desaceleração de toda a cadeia produtiva começou a criar alguns problemas a nível de mercado. Tá? A inflação começou a voltar novamente, e aí vem um segundo fato importante, ainda no período da Dilma, que foi a pressão do setor empresarial para que ela promovesse desoneração fiscal, para que as empresas pudessem ser mais competitivas, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. Isso acabou não dando lá bons resultados. O governo, com essa desoneração, ele acabou reduzindo, né, a sua receita fiscal, as coisas acabaram não dando muito certo. Aí entra o presidente Bolsonaro. Aqui tem algumas questões importantes que eu vejo. É uma visão totalmente diferente, uma ideologia totalmente diferente, né? Um homem com uma formação basicamente militar, embora tenha sido deputado federal, se não me engano, por 6 ou 7 períodos de gestão, né? Mas, a meu ver, é uma questão, um pensamento muito individual. A meu ver, o Bolsonaro, ele foi eleito não principalmente pelos seus méritos, mas pelos desgastes, né, do período anterior, especialmente até o último período Temer, né? Então, a população queria mudanças, queria
uma proposta nova, né? Então ele entrou com essa proposta nova, e por que ele foi beneficiado também? Porque os candidatos a presidente, na época, já eram pessoas bem conhecidas, e a população, de modo geral, queria uma presença nova. E também eu vejo que ele foi beneficiado por aquele acidente, aquela facada que deram nele, que causou uma certa comoção social, né? Não houve nenhum debate político dele com o seu oponente. Sinceramente, eu não sei como ele se sairia num debate, porque eu particularmente, eu vejo o presidente Bolsonaro como uma pessoa que não tem um grande carisma político, né? E eu não vejo ele como um grande orador, né? Nesse sentido, até em função dos pronunciamentos assim que ele dá, né? Aí, no primeiro ano de gestão dele, ele conseguiu algumas questões, como, por exemplo, tá, reduzir o número de ministérios. No final da gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, haviam 35 ministérios. Tá? Michel Temer reduziu para 27, e ele acabou reduzindo para 23. Ele acabou trazendo alguns incentivos fiscais para as empresas, para que voltassem a investir novamente. Esse investimento ele estava estagnado já no ciclo da presidente Dilma, né? Porque em economia, senhores, é um ciclo, tá? Você tem o crescimento, estagnação, recessão. Crescimento, estagnação e recessão. A mudança da recessão para o crescimento é o que demora mais, justamente pela desconfiança das pessoas. Será que isso vai dar certo? Será que agora vai mesmo? Então, esse período acaba demorando um pouco mais. Isso é histórico, isso sempre é assim. Mas o que mais chamou atenção, na minha opinião, no governo Temer, ele mexeu também, ele fez algumas alterações no que se refere às questões trabalhistas, né? Mas o que mais chamou atenção foi a reforma da Previdência, né? Bom, pessoal, em relação a esse item, reforma da Previdência, eu vejo 2 pontos diferentes. Primeiro, a reforma da Previdência era necessário ser feita, sim. Por quê? O modelo, o desenho estrutural da reforma, já estava lá em meados da década de 60. 50 anos atrás, lá as pessoas, em média, viviam em torno de 60 a 65 anos. Hoje as pessoas vivem 75, 80 anos. Precisava fazer. Mas isso já deveria ter sido feito há mais tempo, lá atrás, porque a Previdência Social sempre foi deficitária. O que eu não concordo, e eu condeno veementemente, inclusive quando as pessoas me perguntam, em sala de aula, enfim, foi a forma com que foi feita. Porque não existe nenhum tipo de mudança que em 4 anos tu vai resolver a vida. Tá? Foi feita toda uma proposta para melhorar e tornar viável o sistema previdenciário, só que assim, se eu não me engano, foi em novembro de 2019, a partir da promulgação, numa data tal, continua valendo. Ok, e aquelas pessoas que já tinham 60 anos de idade, 62, faltavam 2, 3 anos para se aposentarem, e aí vinha pagar pedágio e tem mais alguns ajustes para que a pessoa pudesse se adequar propriamente àquilo. O que eu vejo correto deveria ter sido assim: pessoas com 10 anos de contribuição, ou até 20 anos, entram nas novas regras, o resto fica. Porque se nós observarmos, há 30 anos atrás, o primeiro emprego surgia com 18, 19, 20 anos, concorda? Hoje, o primeiro emprego vai lá com 26, 27, 28 anos. Está bem mais difícil. E é muito difícil começar uma carreira e terminar. Claro que existem exceções, mas é muito difícil começar e terminar uma carreira na mesma empresa, no setor privado. É muito difícil isso acontecer. Então, vamos supor que a pessoa comece a trabalhar com 25 anos de idade. Ela vai ficar no desemprego em algum período. 2, 3, 5 anos durante essa carreira toda nas contribuições. Bom, com 65 anos tu começa a receber. Não, mas tu tem que preencher todos esses requisitos aqui. Resumo, a pessoa vai conseguir uma aposentadoria lá pelos 70 anos, 72 anos, por aí. O que ela vai aproveitar disso, pessoal? Uns 10 anos aproximadamente. Tá? O que acontece? Tá? O governo, ele sabe mensalmente tudo aquilo que ele tem que pagar em termos de previdência, as pensões, as aposentadorias, ele está provisionado, ele sabe disso. Por outro lado, ele não sabe quanto ele vai receber, ele não sabe se as empresas vão repassar os recursos, vão pagar parte delas, eles não sabem se o pessoal autônomo
vai pagar. Então o governo fica com esse dilema. Ele sabe que tem que pagar, mas não sabe quanto ele vai receber. Isso é um problema seríssimo. Tá? O que aconteceu? Começou a ocorrer uma mudança de conceito no mercado, onde as pessoas... vamos começar pelas empresas. As empresas começaram mesmo empresas de médio e pequeno porte, começaram a institucionalizar fundos de pensão, que é previdência privada fechada, para aquele CNPJ específico, sempre olhando a aposentadoria das pessoas lá na frente. Também existem a previdência aberta, que é o PGBL e o VGBL, dos bancos, né? Então, cresceu muito esse mercado de previdência privada em função dessa proposta aí de aposentadoria. Apenas um parêntese, pessoal. No Rio Grande do Sul, uma deputada, não lembro qual partido dela, também não vem o caso, mas o nome dela eu lembro, até escrevi uma matéria sobre isso há um tempo atrás, chama Anne Ortiz, uma deputada estadual. Ela entrou com um projeto, há alguns anos atrás, não sei se você lembra desse projeto, Mário, para extinguir a pensão de governadores. Esse projeto passou pela Assembleia Legislativa, foi aprovado, tá? E a regra ficou assim: o último governador que vai receber pensão é o ex-governador José Ivo Sartori. O governador atual, Eduardo Leite, quando terminar o período de gestão dele, sendo reeleito ou não, terminou a gestão dele, ele ainda recebe, de acordo com a regra, por mais 4 anos, até ele poder se organizar as finanças, né? E depois não recebe mais. Eu vejo que isso é muito justo, porque o camarada trabalha 4 anos e recebe uma aposentadoria, e depois essa aposentadoria se transforma em pensão. Tá? Olha como está o Rio Grande do Sul hoje. Tá? Um problema fiscal seríssimo, uma redução fiscal absurda. O governo do estado não consegue nem pagar o salário dos servidores. Isso em função de gestões passadas que os custos, né, sempre foram muito elevados e nunca se privilegiou numa programação mais de longo prazo. Mas voltando ao governo brasileiro. O presidente Bolsonaro, nesse primeiro ano, ele fez isso. Foram uma chuva de críticas, em verdade, em relação ao INSS. Né? Vocês devem ter acompanhado diversas críticas sobre a forma como ele conduziu e aprovou esse processo. Ele conseguiu algumas reduções fiscais interessantíssimas, só que chegou 2020, o que estamos vivendo agora, um momento de incerteza, pandemia, né? E aí tudo acabou ficando para depois, tá? Tudo acabou ficando para depois. O governo, eu tomei cuidado de extrair alguns números, né? O governo, ele, nesse período até agora, com o auxílio emergencial e mais custos com medicamentos, enfim, de todo esse processo para o combate do Covid-19, o governo gastou 1 trilhão e 700 bilhões de reais nesse contexto, sendo que o orçamento, de acordo com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, 2020, 3 trilhões e 808 bilhões de reais, de acordo com a LOA, sendo que esse 1,7 aí já ficou para trás. E considerando ainda a dívida interna, que é bastante elevada. Nesse contexto, sobrou do orçamento para 2020 para investimentos apenas 3,2%, o equivalente a 120 bilhões para o Brasil todo. Então, tem algo importante, pessoal, que eu digo, até me permito, eu vou citar um provérbio que eu gosto bastante, Terry Mills, o nome do autor. Ele diz o seguinte: a mudança é uma porta que se abre pelo lado de dentro. Então, eu gosto muito disso porque ele é muito significativo. Então, mudanças a nível de governo tem que ser uma coisa vertical, tem que ser uma coisa interna, tem que partir das entranhas do poder para que a população possa enxergar e começar a dar credibilidade, fundamentalmente para isso, dar credibilidade. Algo que eu questiono bastante, mas isso é uma questão minha que eu penso, né? É uma quantidade muito grande de ministérios, muito grande, porque para o governo conseguir aprovar os seus projetos, ele precisa ter um apoio político. Então, mais uma secretaria, mais um ministério, extingue hoje, cria um outro amanhã. Tá? E uma outra questão que eu também acredito que deveria ser revisto é a questão eleitoral. Tá? Hoje,
nós temos no Brasil registrados no TSE 33 partidos políticos. E aí, esses partidos, na sua maioria, né, esses partidos, eles recebem o fundo partidário. O fundo partidário, senhores, é 3,8 bilhões de reais. Tá? Foi reduzido para 2,5 bilhões de reais. O que eu vejo? Isso é uma percepção minha. Existem vários partidos com a mesma linha ideológica. Vários partidos. Isso poderia ser compactado, porque quem é que vai pagar a conta no final? É a sociedade. Sociedade que paga essa conta. Então eu vejo, acredito que esse número de partidos poderia ser enxugado, sim. Tá? Entretanto, enquanto isso não acontece, os projetos para serem aprovados é muito difícil em função dessa quantidade de partidos e de acordos políticos que existem. Né? Então, há muito tempo, senhores, desde a década de 1980 que eu vejo, acredito que o Mário e o Beto vão lembrar, a gente ouve as palavras reforma tributária, reformas gerais, reforma administrativa, não é assim? Sendo que na prática é muito difícil isso acontecer. Tá? A reforma tributária, aqui me permitam uma questão importante. Tá? Existem estudos, doutrinas, né? O autor dessa doutrina chama Arthur Laffer, tá? É um americano, ele integrou a equipe econômica de Ronald Reagan. O Reagan foi o sucessor do Jimmy Carter, se não me engano, o Bill Clinton, uma coisa assim. E quem o sucedeu foi o George Bush, o primeiro, né? Onde ele diz o seguinte, aí ficou meio acadêmico, ficou conhecido como a curva de Laffer. A curva de Laffer, ela é muito aceita na grande maioria dos países capitalistas. Diz o seguinte, existe um limite de tributação, onde o tributo ele vai necessariamente se transformar em renda, porque senão as pessoas vão se interessar. Esse limite é de 25% a 30% do PIB nacional. 25% a 30%. Por exemplo, você compra um determinado produto de sua preferência, mas a tributação é muito forte, você vai substituir por outro. Não vai mais comprar aquele produto. Hoje, a tributação no Brasil ela está em torno de 36%, 37%, muito acima do recomendável, muito acima. E o governo federal sabe disso, tá? Sabe. O próprio ministro da Economia, ele levantou uma proposta que eu particularmente sou contra, não sei se vocês viram, de voltar a cobrar o CPMF. É a cobrança financeira. Tá? Já no governo do ex-presidente Lula, a CPMF representava para o erário brasileiro cerca de 50 bilhões de reais ano. Tá? É muito dinheiro. Mas a carga tributária, todos nós temos um sócio oculto. Tudo aquilo que você faz, você tem que deixar um pedaço para o governo. Nós estamos falando de qual ideologia? É o governo. De uma forma direta ou indireta. Hoje, um grande imposto que cada estado tem a sua alíquota, é o ICMS. A Receita Federal estima que até o final do período de Jair Bolsonaro, é possível que o Brasil fique com uma taxa aproximada em torno de 29% a 30% sobre o PIB, a taxa de a tributação. Eu, sinceramente, eu não acredito, só vendo para crer. Porque, como eu disse, a mudança é uma porta que se abre de dentro para fora. O ideal seria uma reforma política, uma reforma estrutural, reformas gerais, definindo tetos de gastos, inclusive lá para o STF, por que não? Por que não? Porque toda conta acaba vindo para a sociedade. Tá? Não vou entrar no mérito se 11 ministros é o ideal, ou se poderia ser 15, ou 5 ou 6, não vou entrar nesse mérito. Mas o custo para a sociedade ele é muito alto, extremamente alto. E aí tem alguns números, senhores, que, na minha ótica, eles são preocupantes. Existe o que se chama de PEA, que é a população economicamente ativa. Né? Nós temos 210 milhões de habitantes, a PEA no Brasil é estimada em torno de 100 milhões de pessoas. A partir dos 16 anos, até o período de aposentadoria, excluindo o pessoal lá que já está aposentado. Quem está apto ao trabalho? PEA, 100 milhões. Desses 100 milhões, segundo dados do IBGE, 38 milhões, ou 38%, são pessoas
sem previdência, vamos chamar assim, são autônomos, sem carteira assinada. 38 milhões não contribuem nem para a Previdência, nem para o governo. É o trabalhador avulso, é a doméstica que não se paga por fora, como se diz. Eles acabam sendo prejudicados do ponto de vista de tempo de trabalho e Previdência. Esse número é alto, porque o Brasil, ele não é, por natureza, um país empreendedor. Eu tenho para mim que o empreendedorismo é muito uma questão de DNA. A pessoa tem que ter vocação para isso. Só que muitos brasileiros acabam sendo empurrados para o empreendedorismo pela necessidade, porque não conseguem trabalho para isso, né? Não estão preparados, né, para serem empreendedores, porque existe custos sociais com os funcionários e custos fiscais com o governo. 38 milhões. Né? Então, é um número, eu entendo que é um número extremamente preocupante. Gilmar. Diga. Gilmar, eu queria, nessa linha, passar a palavra por Humberto. Humberto deve ter algum questionamento para te fazer aí, e depois do questionamento do Humberto, a gente está se aproximando dos 40 minutos da nossa live, e depois do questionamento do Humberto, eu teria um para te fazer, que acho que vai nessa direção que tu está indo. Pois não. Humberto. Eu fiz em verdade, eu peguei essa linha do tempo e eu trouxe até agora, colocando todas as posições que aconteceu, né, justamente para criar esse ambiente propício, né, para as perguntas. Estou à disposição. Legal. Gilmar, me permite voltar lá no começo, né, quando começaste a falar lá do Plano Real, lá do governo, começando lá do Fernando Henrique para cá, né, desse período. Eu quero entender o seguinte: eu sou, apesar de ser filho de contador, ter irmão contador, eu sou totalmente leigo em matemática, por isso escolhi jornalismo, porque eu não gostava de número. Uhum. Mas números, de qualquer forma, são importantíssimos para a nossa vida, né? Eu queria entender por que um país como o Brasil precisou passar por tantos planos econômicos, né? Qual foi a necessidade do Brasil transformar de cruzeiro para cruzado novo, cruzeiro real, e assim vai, até chegar ao real? Por que que teve essa necessidade, né, de fazer essa troca, nome da moeda, esses ajustes, de cortar os 3 zeros, né, do valor que tinha? Eu quero entender por que isso foi necessário, e se isso não tivesse, se o governo não tivesse feito isso, né, se os governos anteriores, lá desde a primeira troca da moeda, lá, eu não sei como é que é nos outros países, se os Estados Unidos já fez isso com o dólar, se já cortou zeros também para adaptar para uma nova realidade. Eu queria entender se isso não tivesse sido feito em nenhum momento na história do Brasil, que impacto teria hoje na economia? Assim, o que teria, dá para a gente imaginar o que teria acontecido hoje com a nossa moeda? Nós poderíamos ter uma economia mais forte, ela seria mais fraca, ela seria mais confusa? Que impacto teria se nós não tivéssemos feito essas mudanças? Ótima pergunta, ótimo. Em verdade, a origem de todo esse problema, conforme eu havia citado no início da minha fala, foi lá 1979, 80, né, quando chegou o momento de pagar a dívida externa. O Brasil estava com um valor extremamente elevado e ele estava perdendo crédito internacional, credibilidade internacional. Inclusive, o FMI começou a intervir na política interna, propondo uma atitude fiscal extremamente austera para que o país pudesse cumprir as regras e pagar as parcelas da dívida. Ora, o Brasil, ele gastava mais do que arrecadava. Qualquer país precisa ter uma moeda forte. Se a moeda não tem credibilidade, isso passa a ser um problema enorme. Então, o que aconteceu? O Brasil começou a emitir moeda, a Casa da Moeda, o Banco Central começou a emitir moeda, só que assim, quanto mais dinheiro tem no mercado, isso chama inflação. Me permitam um exemplo bem simples, tá? Nós reunimos um grupo de pessoas num ônibus, 40 pessoas, todo mundo com bastante dinheiro no bolso. E aí nós vamos a uma cidade, uma localidade pequena.
Quando aquela cidade perceber que chegou um ônibus com 40 pessoas, com dinheiro que não é do lugar, o que vai acontecer com os preços? Para nós, os preços vão ser totalmente diferentes. Olha a inflação que nós acompanhamos agora no período de Copa do Mundo. Estacionamentos perto do estádio Beira-Rio, lá do Inter, os caras chegavam a cobrar R$200. Quando que um valor normal ali é 20, 30 reais. Então, isso acabou trazendo um problema muito sério. Tá? Então, a moeda não tinha credibilidade nenhuma. Isso que você falou, a troca de moeda, é o que a gente chama de reforma monetária. Então, se cortou lá 3 zeros, 6 zeros, em princípio, né? E se colocou um outro nome, de cruzeiro para cruzado, depois de cruzado para cruzado novo, para dar uma certa credibilidade da moeda. Só que esse primeiro plano cruzado, ele cometeu um erro crasso. Tá? Ele começou em fevereiro de 1986, em novembro, pode jogar fora que isso aqui não presta mais. Por quê? Porque o governo engessou a economia. Ele disse, não tem mais aumento de preços. Em 2, 3 meses, valeu. Só que o que aconteceu depois? Os produtos começaram a desaparecer dos mercados. Começou a haver um certo racionamento. É 1 quilo de arroz por família. Vocês lembram desse contexto todo? A economia, de certa forma, estava dolarizada. A própria conta corrente tinha reajuste diário. Eles colocavam um valor diário. As pessoas pagavam tudo com cheque, né? Então, e aí, a regra do plano cruzado dizia o seguinte, quando a inflação chegar a 20%, dispara um gatilho de 20%. Então, todos os meses chegava a 20%. E daqui a pouco dava 20% e a inflação estava 30%, 40%. Seguiram-se 3 ou 4 planos e não deu certo. Por quê? Porque o Brasil não conseguia ter ajuste fiscal, a moeda não se consolidava, né? E a dívida pública interna e a dívida externa era muito elevada. Isso funciona mais ou menos assim. Tá? Uma pessoa, se ela vai comprar um bem, ela apresenta o seu contra-cheque ou imposto de renda. Vamos para uma empresa, né? A empresa vai apresentar o seu balanço patrimonial, onde os bancos vão olhar ali os índices de liquidez. E um país... Tá? Um país apresenta o que a gente chama de contabilidade nacional, né? Ou contas nacionais. Nessas contas, a gente vai verificar fluxo de recursos que entram e que saem. Tá? Essas contas nacionais que vão dizer se um país ele tem credibilidade. Ora, se não tem, se ele for fazer moratória, ele vai ter sérios problemas para exportações e os países não vão querer importar. Nós tivemos, há anos atrás, um exemplo aqui no nosso vizinho Argentina. A Argentina tem uma similaridade muito grande com a Itália, né? Diversos sobrenomes, Maradona, Simeone, Tarantino, entre outros, origem italiana. Né? Então o governo, se não me engano, foi do Raul Alfonsin. Ele buscou recursos de longo prazo na Itália, né? Para resolver internamente os problemas da Argentina, que estava com um déficit público muito grande. Ok. Passou o prazo, se não me engano, 20 anos. Agora está na hora de receber. O que o presidente da época disse? Olha, eu tenho 2 caminhos. Tá? Ou eu pago a dívida e mergulho a Argentina novamente num problema seríssimo, tá? Ou eu faço moratória. Eu prefiro fazer moratória. Inclusive, os caras entraram com ações internacionais, cobrando a Argentina. Então, eu vou fazer apenas uma associação. Assim, tá? Moratória. Traduzindo moratória, calote. Calote. É uma palavra bonita, né? O que é mais garantido, pessoal? Nada contra esses países, que eu vou citar apenas um exemplo. O que é mais garantido? Por exemplo, Equador, ou então para Guatemala. E perdoar a dívida? E prestar e perdoar a dívida? Aí tem a questão de perdão de dívida, né? Então o Brasil passou por todos esses percalços. Então, assim, quanto maior a quantidade de dinheiro que existe no mercado, tá, maior é a inflação. Um outro exemplo bem claro, aqui no estado do Rio Grande do Sul, existe essa sazonalidade de férias, que é janeiro e fevereiro. Tá? O custo de vida no litoral, Mário, de dezembro até final de fevereiro, sobe. Depois ele começa a cair, porque existe uma quantidade muito grande de demandantes que estão trazendo um dinheiro que não é do lugar, não é dali.
Tá? Então, o mercado enxerga esse dinheiro e ele vai cobrar os valores bem mais caros. Foi o que aconteceu também com o programa Minha Casa Minha Vida, com a questão dos subsídios, né? Que o setor privado enxergou aquela liquidez do governo e começou a supervalorizar os imóveis de base. Então, a economia brasileira, ela tem sérios problemas, isso é uma questão secular. O que eu vejo, assim, tá? Não existe nenhum presidente vai trazer uma solução definitiva em 4 anos ou em 8 anos. Isso é uma questão assim, que você trabalha o hoje, você planta a semente no hoje para poder colher os resultados no futuro. Em 4 anos, você não vai resolver absolutamente nenhum problema. Em se tratando de um país onde tem 81 senadores, 513 deputados federais, diversos partidos, onde você quer colocar um projeto de lei, tá? Existe, com exceção do estado de Santa Catarina, tá? O estado de Santa Catarina é assim, entrou um governador, vou falar ABC, tá? Entrou um governador do partido A, ele fez um determinado projeto, ele perdeu a próxima eleição para o partido B. O partido B, ele dá continuidade naquele projeto. Em outros estados, a gente não observa isso. Então, para você conseguir aprovar um projeto, observem agora, existe um projeto que eu também escrevi uma matéria sobre isso, né? Que está engavetado. Mas tu me permite eu te interromper, porque é nessa linha que eu quero, que vai a minha pergunta que eu te falei após a indagação do Humberto. Eu pego uma linha de raciocínio, se você não me interromper, eu continuo, né? Tu sabes que até o presente momento, e agora que tu tá adentrando naquilo que eu quero, que eu acho que, na minha opinião, vou ousar a dizer como leigo, que eu acho que é o caminho para o Brasil encontrar uma solução. Até agora tu falou sobre política econômica de governo. E o que seria uma política econômica de Estado? O que seria uma política econômica de Estado? Neto, teria a ver com essa continuidade? É isso que eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós. Claro, o ideal seria, tá? Porque existe, cada partido político tem um modelo de gestão. Tá? De um modo geral, esses modelos de gestão acabam perdendo fôlego ao final de cada governo. Por exemplo, havia no governo do ex-presidente Lula e ex-presidente Dilma Rousseff, né, foi criado lá o Ministério das Cidades para dar mais atenção às cidades, especialmente às metrópoles. Foi extinto. Nesse momento agora, ele foi extinto na reforma ministerial do governo Bolsonaro. Então, esse processo de continuidade acaba dificultando demais essa questão da política de governo, se nós observarmos, tá? Estados que têm sérios problemas fiscais, de redução substancial, de forma substancial fiscal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Tá? Santa Catarina é um estado, até certo ponto, referência no Brasil, porque existe esse processo de continuidade e eles têm um controle austero, muito firme dos gastos públicos. Se você observar, o emplacamento de PVA é mais barato lá em Santa Catarina do que aqui no Rio Grande do Sul. O ICMS, Santa Catarina, é mais baixo lá do que aqui no Rio Grande do Sul. Então, o que a gente observa que tem governos que a primeira coisa que vem à mente é, olha, vamos elevar a carga tributária para resolver as questões internas fiscais. Tá, volto, falando pela terceira vez, a mudança é uma porta que abre pelo lado de dentro. Tem que começar a trabalhar internamente esses contextos. Agora, senhores, não vou entrar especificamente no mérito do fato, tá? Mas será que, de fato, na prática, há necessidade de cada deputado federal ter 25, 30 assessores? Será que realmente precisa? A conta vem para quem? Para o Mário, para o Beto, para o Dilmar, para a sociedade de um modo geral. Tá? Então, o erário público, a arrecadação do Brasil esse ano, ela está em torno de 3,8, como eu tinha dito, né, trilhões de reais. Tá? Então, a alocação de fatores é algo muito desigual no Brasil. A máquina pública no Brasil ela é muito inchada, ela é muito pesada. Né?
Então, isso acaba dificultando todo um processo de melhoria estrutural. Pessoal, será que em pleno século XXI a gente observa ainda navios, escolas, hospitais, que andam nas entranhas dos rios, lá no Amazonas, né, para atender a população ribeirinha? Será que haveria necessidade disso? Onde é que está o governo estadual? Onde é que está o governo federal? E existe uma proposta que eu sou a favor. Vocês sabem quantos municípios existem no Brasil? Uma ideia? 5.000, né? Tá, aproximadamente, tá, pessoal? 5.600 municípios. Só o Rio Grande do Sul tem 498 municípios. A nível de Brasil, 5.600. Tá? Existe uma proposta do Paulo Guedes, né, para reduzir 1/3 desses municípios. Olha a briga que vai dar nisso aí, porque aí tem os redutos políticos, né? De que forma? Qual foi a regra que ele apresentou? Tá? Municípios com população menor do que 5.000 habitantes, tá? E que não consigam ter a receita própria, eles passam a integrar ou ser um bairro do município maior, mais próximo. Então, tu tem um município que tem lá 50.000 habitantes, tem um ladinho ali, 30 quilômetros, que tem 3.000 habitantes. Bom, vai passar a ser um bairro daqui. É um prefeito a menos, é uma Câmara de Vereadores a menos, tá? É um repasse federal a menos, é uma ambulância do SUS a menos. Tá? Então, assim, do ponto de vista político, claro que é interessante tu ter todo esse conjunto, porque isso acaba encarecendo muito a máquina pública. Mas quem paga a conta verdadeiramente é o contribuinte. Somos nós que pagamos. Porque, observem, o INSS é compulsório, você tem que pagar. No entanto, você tem que ter uma assistência médica privada, porque você não consegue ter o atendimento. Todos os brasileiros, independente da renda, mereceriam. Você paga o IPVA, porque também ali dentro já existe uma cota prevista, tá, para melhoria de estradas, onde uma parte do valor vai para a placa do município da placa, né, e a outra parte para o estado. Você paga o IPVA, que é compulsório, e ainda você vai nas autoestradas e você paga o quê? Pedágio. Você paga 2 vezes a mesma coisa. Tá? Então, o que precisa mudar, propriamente dito? Uma questão de conscientização política, de que não é uma questão, dificilmente um político entra e fica um período e vai embora. Não, eles fazem daquilo ali uma carreira, né, e só saem dali com aposentadorias enormes, né, com N benefícios, assistência médica e odontológica sem limites para a família. Quem vai pagar isso? Nós, contribuintes. Então, esse conceito do que é verdadeiramente política, tá? Quando a gente conseguir mudar isso, a gente pode ter um Brasil diferente, mas é lá na frente, é lá no futuro, e a gente consegue isso como na base. E dificilmente, prezados, Beto e Mário, a gente consegue mudar conceitos de adultos, mas a gente pode formar conceitos saudáveis nas crianças. É a partir dali, como, por exemplo, eu sou a favor, nas escolas de ensino fundamental, não é só português, matemática, história, geografia e ciências lá na base. Você tem que ter aulas de cidadania, você tem que ter aulas de educação no trânsito, essas questões todas, porque daí a criança vai incorporando aquilo e vai levando para a vida. Depois que um adulto ele já está com a sua personalidade formada, ele só vai sentir através da multa, no bolso. Então, é muito uma questão de formação na educação de base que a gente consegue mudar todo esse conjunto de situações. Eu não sei, Gilmar, não sei se tu te lembras, mas falando nessa questão de políticos aí, de enxugar, né, daqui a pouco agregar municípios, né, de novo, ao município mãe, que daqui a pouco, de onde ele se emancipou, voltar a ser integrado a ele, né? Eu tô buscando aqui na internet, aqui, mas não estou encontrando, mas tem mais ou menos mais de 10 anos que eu escutei esse assunto. Tinha uma, não sei se iam encaminhar uma proposta, alguém já tinha uma proposição, ou ainda estava no terreno das ideias, mas um tempo atrás surgiu uma ideia, vamos dizer assim, que queriam acabar com os salários de vereadores, né, de municípios que tivessem, sei lá, parece que até 100.000 habitantes,
os vereadores dessa cidade trabalhariam de graça. Os vereadores não receberiam salário nenhum. Tem câmaras aí que são 9 vereadores, né, que é o mínimo, né, exigido, né, que é o mínimo que se estabelece. Pô, tem câmara aí com 9 vereadores, municípios, aqui é do lado de Porto Alegre, municípios pequenos aqui do lado de Porto Alegre, são 9 vereadores, uma reunião a cada 15 dias, né, quando uma reunião às vezes dura 1 hora, né, 1 hora, que vão lá, apresentam, querem saber por que não tem lâmpada na rua tal, por que o buraco está na tal rua, não apresentam porcaria nenhuma, não fazem nenhuma proposta mais prática, né, para melhorar a cidade, para melhorar a questão do cidadão, já que ele é o representante do cidadão dentro do ambiente político, né? Então, cidades que tem vereadores, 9 vereadores, cada vereador ganhando em média R$3.500, R$4.000, né? Por mês, aí são R$36.000, num ano são mais R$400.000 aí de gasto com uma cidade pequena de 5.000 habitantes, né? Então, isso aí foi uma ideia que, quando surgiu na época, eu achei muito válida. E aí tu ia conseguir separar quem realmente quer trabalhar, né? Quem realmente tem aquela disposição de fazer alguma coisa pela sua cidade. Porque daí o cara era praticamente um voluntário, o cara tá trabalhando pelo município dele, não interessa, não está preocupado com quanto vai ganhar, com o que vai receber, até porque muitos têm suas atividades paralelas, têm suas atividades profissionais, que geralmente a sessão da Câmara é à noite, geralmente é uma quinta-feira à noite, a pessoa vai lá, fica 1 hora, já fechou o comércio dela, já fechou o escritório dela, quer dizer, não interfere em nada. E quando deveria estar lá na Câmara, ele não está. A Câmara fica sempre às moscas, só com uma assessora andando de um lado para o outro. Então, quando surgiu essa ideia, eu achei bastante válido. Talvez ali a gente conseguisse... Está fugindo a palavra agora, mas que eu conseguisse separar quem realmente é aquele político que realmente quer trabalhar, daquele político que quer fazer carreira e ganhar dinheiro fazendo nessa porque a política hoje virou profissão, né? Virou profissão. Não deveria. Né? Não deveria. Eu sou favorável a acabar com essa reeleição eterna de deputados e vereadores. Sabe? Até porque a oxigenação é necessária. Aí tu fica lá, o cara, 40 anos trabalhando como vereador, e, pô, Guto, o que tu fez nesses 40 anos de vereador? Não fecha uma mão de coisa importante que ele fez, né? Então eu apenas um parênteses, tá? Só uma coisa assim, ó, só um minuto. Eu quero deixar claro para os nossos internautas que ninguém aqui está falando mal do presidente, tá? Com porque certeza, a fala do Humberto vai de encontro realmente à parte da trajetória que não da parte da trajetória, mas digamos da parte da trajetória dele que se encontra na fala de pessoas que o criticam, né? Mas quando eu falei, não tô me referindo ao presidente, até porque tem gente que está muito mais tempo do que ele no poder. Né? Eu estou falando, não é difícil encontrar, na própria Câmara de Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, aqui do Rio Grande do Sul, encontrar gente que ficou muito mais tempo, ou que está há muito mais tempo no cargo, né, nesse cargo político dele, do que o próprio Jair Bolsonaro ficou enquanto deputado estadual, deputado federal. Em nenhum momento, nem pensei no Bolsonaro. Eu estou falando realidade nossa, aqui do Rio Grande do Sul, deputados nossos, vereadores nossos, vereador aqui de Porto Alegre, vereador de outras cidades do interior, principalmente cidade pequena do interior, onde o cara daqui a pouco tem um carro, fica fazendo transporte para Porto Alegre, o cara se elege a vida inteira, né? E depois na Câmara o cara não faz nada porque ele já fez muito pelo povo, trazendo ele para uma consulta em Porto Alegre. Então quem achou que eu estou falando do Bolsonaro, não estou falando do Bolsonaro, estou falando da nossa realidade, que é uma realidade mais próxima a nós. Tem muito vereador, tem muito vereador, tem deputado, que os caras fazem carreira nisso sem nunca ter agregado nada. Deputado estadual, deputado federal, senadores que ficam muito tempo, senadores daí do Brasil inteiro, que ficam muito tempo sem agregar nada. Né? Eu, assim, Beto, eu tenho um outro pensamento, que é o seguinte: eu sempre gosto de trabalhar em cima de processos lógicos, né? Então, um dia, o Mário Júnior quis ser advogado, estudou muito, porque não é bem assim. Um dia, Beto, você quis ser jornalista, você estudou muito, tá?
eu quis ser economista. Só que antes de ser economista, eu sou matemático também. Eu tive que estudar muito para atingir o meu objetivo. Quem quer ser odontólogo, dentista, como se diz, né? Médico, enfim, tá? Engenheiro, as pessoas têm que absolutamente estudar muito. Entretanto, para ser um gestor público, para administrar a gestão pública, nada contra, tá? Mas pode ser um jogador de futebol, tá? Olha os problemas que a gente teve com o Jabel aqui o cara não conseguia falar, porque é famoso. Ok, é um direito que está lá na Constituição. Todo cidadão alfabetizado brasileiro, ele tem o direito de se candidatar. Perfeito, concordo inteiramente. É um direito constitucional. Entretanto, eu penso que deveria, além disso, estender para mais alguns requisitos, né, para que possa efetivamente potencializar e maximizar verdadeiramente o erário público. Tá? A gente sabe disso. Então, esse conceito todo, ele tem que ser trabalhado em base. Eu não lembro agora, mas um país europeu, monárquico, nórdico, se eu não me engano, os caras lá, eles são parlamentares como um dever cívico. Como um cidadão, eu vou cumprir meu período, mas eu tenho minha empresa, eu tenho meu trabalho. E num desses locais, alguns anos atrás, eu li uma matéria, eu até tentei procurar hoje, não encontrei, em função do tempo exíguo, que um garoto que eu digo em torno de 25, 30 anos, algo assim, foi eleito, né, lá no seu país, eu não lembro agora, é um desses países europeus pequenos, foi eleito para o parlamento, quem sabe eu vou ser o primeiro-ministro daqui a alguns anos. A cabeça dele, que maravilha. Só que num determinado momento, flagraram ele não estava fazendo absolutamente nada demais, estava num shopping da região, almoçando com um amigo, ele não estava fazendo absolutamente nada demais. Fotografaram e entregaram ele no parlamento. Você está fazendo um mau uso do dinheiro público. Ele pagou refeição, se não me engano, R$500, uma coisa assim. Tá? Ele foi à tribuna, renunciou e pediu desculpas por estar fazendo mau uso do dinheiro público. Mas olha a consciência dos caras. Isso é muito uma questão de base da conscientização das pessoas, porque, na verdade, o dinheiro público fica uma ideia geral de que não tem dono. Tem dono, sim. É o suado dinheiro de um imposto direto, de um imposto indireto, que a gente trabalha, né? Quando quem é empregado está lá descontado o imposto de renda, que é o imposto direto, mais o INSS, os empresários lá, eles estão pagando o ICMS, você vai adquirir uma casa ou um bem, você vai pagar o ITBI, percentual lá de 2%, 3% do imóvel, algo nesse sentido, você tem que pagar o IPTU todos os anos, mas N taxas. Então, assim, a tributação, tá, ela leva o período do ano aproximadamente em torno de 6 meses, e os outros 6 meses, aí a produtividade é tua. Então, eu creio que, independente de qualquer ideologia política, precisa haver uma profunda revisão e profundas reformas verdadeiras, mas verdadeiras mesmo, no sentido de valorizar, fazer com que o erário público tenha justamente essa conotação, porque a conta toda vem para a gente observou, eu estava vendo esses dias na internet, que houve um determinado pedido, ainda bem que foi negado, um valor lá de R$400 mil, de um jantar por STF, com lagosta, vinhos só europeus, não sei se vocês viram. Beto, quem está pagando essa conta é você, é o Mário Júnior, sou eu, é o internauta que está assistindo a nossa conta, todos nós pagamos. Então, é preciso haver uma mudança geral de conceitos, né, para que a gente possa ter um Brasil melhor. O Brasil é tão potencial, o produto potencial do Brasil é tão interessante que, apesar de todos esses problemas, em todos esses anos, né, a gente consegue ser competitivo. Estamos aí em torno hoje de 9ª ou 10ª economia do mundo. Se nós olharmos lá no outro lado lá na Oceania, tem Austrália. O continente australiano, a composição, a colonização dele foi feita por presos, né? Presos britânicos, que lá era uma espécie de uma colônia penal. Olha o que é a Austrália hoje. Olha o que é a Nova Zelândia. Hoje, a Nova Zelândia é um país de primeiro mundo, com IDH elevadíssimo, e é um país rural. Tem pessoas que dizem, para ser desenvolvido tem que ser industrial. Não necessariamente, porque para ser desenvolvido tu tem um elevado IDH. Tá? E a Nova Zelândia é um país
extremamente, que tem um IDH extremamente elevado. Então, a gente tem tudo para construirmos uma nação verdadeiramente futuro. Eu, quando eu era criança, mais de 50 anos, eu não vou entregar a minha idade aqui, mais de 50 anos, tá? Eu fui criado ouvindo aquele jargão, né? O Brasil é o país de jovens, e o Brasil é o país de futuro, porque naquele tempo 70% da população era jovem. Hoje se inverte tudo. Hoje 30% da população é jovem, e nos 70 aí tem os idosos, mais o pessoal, o grupo ali do meio, até porque os membros da família foram diminuindo, absolutamente tudo mudou na sociedade. Mas só para encerrar essa minha fala agora nesse momento, se nós pegarmos lá no YouTube uma fala de um vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, enfim, presidente, seja o que for, da década de 80, o discurso é o mesmo do agora. Apenas uma curiosidade, senhores. Quando um vereador, por exemplo, tá? Vereador, deputado estadual, minha plataforma de governo é saúde, educação, transporte, melhoria, aí vem todo um leque, né? Você sabe de onde que veio isso? Isso veio lá do século 17, 18, com Adam Smith. Adam Smith foi da escola clássica de economia, né? Onde ele falava, em outras palavras, dos processos da mão invisível, onde o governo é uma obrigação do Estado proporcionar aos seus cidadãos saúde, educação, trabalho, segurança pública e tudo mais. Então, isso aí veio lá de trás. Tá? Então, o eleitor, quando ele ouve algo nesse sentido, eu estou precisando do meu bairro aqui mais saúde, ele tende a votar naquele candidato. Só que deveriam haver cobranças durante o período de gestão. Vem cá, tu prometeu isso em campanha, por que tu não cumpriu ainda? Nós tivemos um candidato, não sei se os senhores lembram, alguns anos atrás, que ele prometia, se fosse eleito, ainda bem que não foi, o trem-bala. O trem-bala que liga Porto Alegre ao litoral. A pessoa pode morar no litoral e trabalhar na região metropolitana. Pessoal, isso aí é custo federal. Da onde tu vai tirar dinheiro para um projeto desse? Né? Então, a política, de um modo geral, ela claro que tem pessoas sérias, tá, gente? Eu, particularmente, não vou citar nome, mas tem alguns políticos sérios, tá, que se incomodam porque reduzem a quantidade de CCs. Eu sei, tá? Não, como eu disse, não vou estar citando, não vamos generalizar, mas tem políticos muito sérios que querem fazer esse tipo de mudança. Tem jovens que estão tentando entrar na política para mudar tudo isso, né? Então, esses conceitos, como se diz hoje modernamente, de política velha, isso verdadeiramente tem que mudar. Absolutamente tem que mudar. Omar, deixa eu botar uma polêmica agora aqui. Eu queria... Mário, só deixa eu fazer uma pergunta bem polêmica para o Gilmar. Eu gosto de uma polêmica, sabe? Eu gosto de tocar fogo no parquinho. Isso que tu falaste do IDH, né, do país lá da Nova Zelândia, da Austrália, se o Rio Grande do Sul ou a região sul fosse um país hoje, em que cenário nós estaríamos? De terceiro mundo, segundo mundo, primeiro mundo, estaríamos condições... Tipo assim, como tu falaste lá, a Austrália é um país com uma economia tipicamente rural, né? Agrícola, melhor dizendo, né? É um país de primeiro mundo. Né? Aí uma região como a sul do Brasil, que é praticamente também muito mais agrícola do que industrial, né? De grandes indústrias, pelo menos entrando nessa questão, né? Nós teríamos condições também, não estou defendendo o separatismo, é só uma curiosidade, a gente começa a mimimi de separatismo. Isso daí, porque falam tanto, né, nessa coisa de que o Rio Grande do Sul é um país, a gente é um país, essa coisa bairrista do gaúcho, né, ou do sulista, que situação nós teríamos hoje se por um acaso o Rio Grande do Sul tivesse feito lá a revolução, agora no século XXI, separou o Sul, o Rio Grande do Sul do resto do Brasil, em que situação nós poderíamos estar hoje? Que pergunta, Beto. Que pergunta. Mas vamos ver, tá? Eu posso ajudar? Claro. Eu estaria no tronco agora.
Não sei, velho. Não sei se seria tanto assim, não, cara. Não sei. Assim, tá? No início da minha fala... Porque é polêmica. Bom, um Estado que festeja, a questão farroupilha, que se falava em liberdade e no final traiu os seus irmãos de farda, é complicado, né? E os livros hoje, documentos comprovam e provam isso, né? Sim. Então, é delicado, é bem delicado. Não, fiz uma provocação, mas com base em questões históricas, né, na questão de cumprimento, né, dos compromissos, né? Bom, a questão é a seguinte, eu, por 2 ou 3 vezes na minha fala, eu citei que o Brasil é muito diferente, ele é muito heterogêneo, né? Do ponto de vista de migrações, o Rio Grande do Sul, a colonização dele, além dos portugueses, teve basicamente alemães, italianos e alguns espanhóis nesse sentido, né? Lá na proclamação da independência, né? Séculos passados, o Uruguai fazia parte do Brasil, tá? E era a República Cisplatina, depois acabou tendo a sua independência, né? É bem difícil assim, tentar fazer uma leitura de futuro, mas o que eu vejo é que o Rio Grande do Sul é um dos estados onde ele tem uma identidade muito forte, né? Muito bem definida. O Rio Grande do Sul tem esse tipo de cultura. Um outro estado que eu vejo que tem uma cultura bem definida é o estado da Bahia, que também a história conta que houve revoltas, né, para tentar a independência deles lá também, né? São esses 2 estados. Aí, Minas Gerais também tem uma questão cultural bastante forte, bastante consolidada. É difícil. O Brasil, ele só não se fragmentou como a América Latina espanhola em função das capitanias hereditárias. Só que, assim, o Brasil foi crescendo de qualquer jeito. Já os Estados Unidos era uma parte muito pequena quando a Inglaterra chegou lá, e o grande sonho americano era chegar no lado oeste, no lado pacífico. Então, eles foram desbravando, crescendo, né? Entraram em guerra com o México, né? Conquistaram o primeiro Texas, chegou a ser independente, né? E o Brasil, ele sempre acumulou um conjunto de problemas. O Rio Grande do Sul já foi chamado, há meio século atrás, de celeiro do Brasil, dada a riqueza que o Rio Grande do Sul tinha. Mas olha o tempo que eu usei passado, mas ao longo do tempo, a gente observou, em função de algumas gestões temerárias, com excesso de gastos, né, o Rio Grande do Sul foi perdendo competitividade. Aos poucos, ele foi perdendo essa competitividade. É difícil chegar e dizer, talvez, se o Rio Grande do Sul fosse um estado independente, as coisas poderiam ser melhores. Mas eu vejo que o Rio Grande do Sul tem uma cultura muito forte, e muitos estados brasileiros reconhecem isso, né? Se pegar São Paulo, por exemplo. São Paulo, eles mesmos admitem, não existe uma cultura própria deles, porque se tu vai num teatro, num restaurante, num metrô, tu vai encontrar pessoas assim, do Brasil todo e do mundo todo, assim como Brasília, desde o seu período de construção. Mas o que ficou realmente marcado no Rio Grande do Sul foi essa vontade, lá, a Guerra dos Farrapos, lá, a origem de querer ser independentes era em função justamente da tributação, que o pessoal da época entendia que era uma injustiça, né, a quantidade de tributos que o reino, né, de Portugal estava trazendo. Então, quando o governo central, que na época era Rio de Janeiro, percebeu, ele colocou a sua força máxima, tudo que tinha de melhor na época, em termos de qualidade e quantidade, material bélico, para abafar esse movimento. Então, todo ano se festeja, eu entendo que o Mário comentou aí também, isso está nos registros históricos, né? Tá? Mas, olhando em termos de futuro, é bem difícil dizer como seria. Eu prefiro olhar no presente, no agora, e dizer o seguinte: o Rio Grande do Sul é muito potencial, em todos os sentidos. Quando a gente fala de produto potencial, pessoal, a gente fala de terras férteis, tecnologia, disponibilidade financeira mais voltada ao setor privado, né? Gestão empresarial, empreendedorismo, e o Rio Grande do Sul tem absolutamente tudo isso. Não tem problemas de terremotos, maremotos,
não tem vulcões aqui, olha o que é um Chile. Ô, Dilmar, eu acho que a maior riqueza do povo do Brasil é o povo brasileiro. Eu fiz essa pequena provocação porque eu me lembrava, eu tive sorte, eu sou ex-aluno de escola pública, tive muita sorte na década de 80, mas muita sorte mesmo, de ter ótimos professores de história. E daí me veio na lembrança, e agora eu pesquisei aqui na internet, o livro Os Excluídos do Reino, tá? Esse livro é de 2000. É do Geraldo Pieroni, um historiador, professor do Departamento de História da Universidade do Tuiuti, do Paraná. E aí tem uma parte ali que fala o seguinte, ó. Assim foi enviada para o Brasil a escória de Portugal, representada por bandidos, prisioneiros, condenados, ladrões, assassinos, prostitutas e toda espécie de gente renegada pela sociedade portuguesa. Na mistura dessas três raças, que é o principal cruzamento genético brasileiro. Não houve escapatória. Então, quando eu falo que eu sou descendente de europeu, eu não lembro disso. A gente tem uma síndrome de vira-lata, né? Porque quando a gente diz, eu sou descendente de europeu, mas eu não digo que eu sou descendente de presidiário, de prostituta e tal. Não, nada contra presidiário e nada contra prostituta. Tá? Eu Sim. não tenho, mas a sociedade em que a gente vive, grande maioria tem. Entende? Então, isso é muito delicado. Então, enquanto o nosso povo não tiver um grau de instrução para saber lidar com a sua história e saber a sua história, vai ser difícil exercer a cidadania. Mas, prosseguindo, porque hoje eu estou no comando aqui da live, delegada pelo Humberto Petri Caletti. Sem estar no comando, já fala imaginando no comando. Por isso, Mário, você acabou, Mário, ratificando a minha fala há pouco tempo atrás, quando eu disse que para compreender o presente é preciso conhecer o passado e a partir de então a gente tem condições de planejar o futuro. Eu estou procurando dar um tratamento extremamente didático, né, e até ilustrativo. Claro, em respeito aos internautas. Com clareza. Existe um livro, tá? Um livro muito bom, tá? Que eu acredito que deveria ser estudado, inclusive, ao nível fundamental, não, nível médio, mas não é, né? De um autor, chama Celso Furtado. O nome desse livro é A Formação do Brasil, de Celso Furtado. Excelente. Também. O livro é maravilhoso. Ele conta mais ou menos assim, como eu estou contando, sem entrar em minudências ideológicas, né? Ele conta lá desde o período de descobrimento, né? Ele vem até ali o plano cruzado, aproximadamente, nesse sentido. Então, ele conta os prós e os contras para que as pessoas possam tirar suas conclusões em relação a isso, né? Mas, basicamente, eu insisto, assim, a cultura, um país nasce a partir da sua educação, da base. É ali, o futuro está ali. Se você quer ter um futuro melhor, investe na base. É ali que tu vai... sim. Mas é como tu falou no início, o Humberto não tinha entrado, tinha caído, eu acho, a conexão, não sei. Tu começou a fazer uma introdução ali, logo no início da tua fala, sobre a questão histórica, econômica do desenvolvimento dos governos brasileiros, e ali tu falou que houve uma má distribuição de recursos e investimentos, e isso por consequência de renda. É natural, e isso ainda tem reflexos nos dias de hoje. É óbvio, por uma questão cultural, eu desde criança, embora sendo um homem negro brasileiro, mas gaúcho, né, eu nasci num estado onde eu nasci pensando que eu, por ser gaúcho, eu sou melhor que os outros brasileiros de outro estado. Entendeu? Existe uma cultura que o gaúcho é o povo melhor, mais culto, mais isso, mais aquilo, que não sei o quê, papapá. Claro que ao longo do teu amadurecimento, do teu avanço com a idade, tu vai descobrindo que isso é uma grande bobagem. Mas é porque até um certo tempo atrás, na questão do índice de educação, de formação e de alfabetização, nós era um dos estados que estávamos mais avançados nesses quesitos. Mas isso há muito tempo lá atrás, né? Mas são exatamente 21 horas e 30 minutos
a temperatura em Porto Alegre. Já vou descobrir a temperatura em Porto Alegre. Humberto não está me ajudando. Deixa eu ver aqui. 23 graus. 23 graus. Tu devia ter adivinhado. 23 graus em Porto Alegre, na capital de todos os gaúchos. Estou aqui com Humberto Calete, jornalista, e mais com meu amigo Gilmar Fernandes, professor universitário, economista, que hoje nos brindou com toda essa informação, essa didática sobre a questão histórico-econômica e de desenvolvimento dos governos brasileiros e do próprio Estado brasileiro enquanto país, enquanto nação. Eu queria, Gilmar, honrar aquele compromisso que eu fiz contigo sobre o tempo da live, mas, ao mesmo tempo, eu, em nome do Humberto, em nome do projeto, te agradecer por engrandecer aqui a nossa live. Eu não sei se vai ser a nossa última live do ano, ou a penúltima, não sei. Eu e o Humberto estávamos conversando até essa semana sobre isso, porque a semana que vem já é Natal, mas do fundo do nosso coração a gente queria te agradecer e te desejar para ti e para tua família um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, e espero que numa próxima oportunidade, acredito que no ano que vem, nós possamos novamente bater um papo, quem sabe, hein, Humberto? Primeira live do ano que vem, digamos, falando sobre expectativas do cenário econômico, né, no país para 2021, né? Por que não? Por que não? Espero ter respondido a tua dúvida, né, Beto, com relação à questão reforma monetária, os porquês disso, a raiz disso. Tranquilo, muito bem. De minha parte, eu fiz o possível para ser o mais simples possível, né, para apresentar os fatos históricos nessa série histórica toda. E a gente sempre espera um futuro melhor, mas é preciso mudanças austeras e tem que querer mudar. Basicamente isso. Tu sabe, minha parte, Gilmar, eu fico muito agradecido. Gilmar, tu sabe que eu e o Humberto, a semana passada, acho que foi, não, Humberto, nós estávamos conversando sobre o planejamento dessa live, e havia uma preocupação, porque a gente ia falar sobre política e tal, porque a gente está vivendo um momento polarizado, a gente tinha uma certa preocupação que as pessoas pudessem ser um pouco antipáticas à ideia de a gente trazer, né, porque também é interessante que as pessoas se informem, né, mas eu acho que aí, Humberto, a gente conseguiu, né, trazer, através da fala do Gilmar, bastante informação para as pessoas, né, e sem polarização, sem grenalização. Acho que nós todos conseguimos atingir esse objetivo. Fala, Humberto. Não, só antes de eu fazer minha consideração, só agradecer aqui a Tice Zanetti Martins, Regina Mazzilli, André Black, Maria Letícia Albarella, José Antônio Marques de Figueiredo, Ana Silva, basicamente as pessoas que mandaram algum comentário, que elogiaram alguma parte da nossa live, que fizeram alguma referência elogiosa ao nosso convidado, ao Gilmar. E sobre isso aí que tu falaste, mas realmente, assim, ó, a minha grande preocupação, né, é a gente trazer coisas políticas para o nosso projeto, né? Política, né, nessa questão, quando entra a questão partidária, né, tem que falar de partido A, partido B, partido C, porque, como tu disseste, hoje a coisa está polarizada, hoje as pessoas não entendem que tu não precisa ser nenhum nem outro, pode ser um terceiro, né, ele não entra na cabeça das pessoas, eu não sou nem A nem B, eu penso diferente dessas coisas, e a minha grande preocupação é que essa live, esse assunto, né, pudesse acordar mimizentos de plantão e começar a bombardear a gente de comentário, muitos comentários são feitos sem base nenhuma, né, é feito naquele amor partidário, naquela coisa política de estimação que as pessoas têm. Até a preocupação do Mário de falar, achando que eu estava falando do Bolsonaro, quando eu falei lá dos políticos que fazem carreira, em nenhum momento me referi ao Bolsonaro, né, porque daqui a pouco alguém podia se sentir ofendido achando que eu estava falando do Bolsonaro. Isso, por isso que eu falei. Eu entendi a tua intervenção. E eu fico muito feliz que a nossa conversa foi realmente, Gilmar não nega ser professora, foi uma bela aula de economia. Obrigado. Né? Até teve uma pessoa que comentou quem foi que comentou aqui, a Tice Zanetti Martins botou belo bate-papo, aula de história, economia e muito esclarecimento. Realmente, eu aprendi bastante, foi uma pauta bem esclarecedora. Como eu disse, eu sou filho de contador e irmão de contador, e não gosto de matemática, não gosto
mas é um assunto que a gente não tem como fugir, né? A gente não tem como fugir. Economia, educação e segurança são os três pilares que, basicamente, as três pautas, né, que mais tomam conta do Brasil em qualquer campanha política. Isso saúde entra em outro plano, né? Mas, praticamente, o pessoal quer saber da economia, da segurança e da educação, né? Fala, Mário. E da forma como o Gilmar colocou, ficou bem leve, né? Parece. Essa live podia até ser um outro nome, Humberto. Podia ser, ó, Economia para Leigos. Economia light. O professor tem algo assim, depois que ele pega a palavra, a gente é treinado, né? Mas para apresentar os conteúdos de uma forma leve, né? E seguindo o encadeamento lógico. Então, eu procurei explicar cada um dos pontos mais nevrálgicos. Aconteceu isso por isso, quais são as causas, quais são as consequências. Então, quando eu dou aula de ciência política, vocês viram que em algum momento aqui, jamais eu citei nenhum partido político, né? Eu citei, o partido A, tá, perdeu uma eleição para o partido B. Eu não entro na questão ideológica, eu entro especificamente na questão, os fatos, quais são os reflexos que acontecem, né, em função das ações políticas propriamente ditas. Eu disse lá, quando eu comecei a falar do Bolsonaro, tá, isso é uma posição minha, tá, que eu percebo assim, que ele, para ele, como líder nacional, carece então mais carisma político, né, e assim, eu não vejo ele como um bom orador. Eu não estou dizendo que ele é um presidente ruim, não, eu estou dizendo orador, de chegar e fazer uma explanação, como a gente está fazendo aqui, de um assunto nevrálgico, difícil, mas como o Mário disse, trazendo de uma forma leve e esclarecedora. Esse é o objetivo do debate. Eu procurei, quando o Mário me passou o assunto, né, a gente não tem perguntinha carimbada, a gente tem um assunto, a gente pergunta aquilo que vier. Isso ok, eu vou me preparar dentro do contexto histórico. Eu senti a necessidade de não apenas trabalhar nos últimos 17 anos, de 2003 para cá. Vocês viram que eu voltei até a década de 1960 nesse contexto, né? Enfim, eu fico feliz se eu conseguir atingir parte do objetivo, né? As pessoas, quando são esclarecidas, elas têm mais qualidade nas suas decisões, porque a educação, ela é libertadora. A educação faz com que as pessoas consigam fazer as suas escolhas com melhor qualidade, não dependendo de ninguém, simplesmente fazendo os seus julgamentos, né? Isso é uma questão extremamente libertadora. Me permitem, eu uso para os meus alunos um provérbio, que inclusive eu vi isso lá em Maceió há um tempo atrás. Eu, particularmente, eu acho ele muito forte. Eu digo assim: a sorte é aleatória, ou acaso, né? A sorte é aleatória, mas a prática dos conhecimentos adquiridos se notabiliza como um instrumento natural e inseparável dos vencedores. Eu, particularmente, eu acredito muito nisso. Bom, certo? Depois daquela goleada de ontem, outra goleada hoje, hein, cara? Que 2 dias de goleadas maravilhosos, né, cara? Eu fico muito, muito feliz de ter atendido, pelo menos em parte, as expectativas. Muito agradecido ao Mário e ao Beto, né, pelo convite, né? Eu me senti bastante honrado e eu fico à disposição. Num outro momento, a gente conversa, escolha um assunto, né? Obviamente que dentro das minhas competências, a minha expertise, a minha qualificação, o que eu puder contribuir com a sociedade, eu vou contribuir, mas sempre com essa leveza, como vocês comentaram, trazendo fatos esclarecedores, né? Sem dizer que o A é melhor que o B, que é melhor que o C, sem a grenalização, né? Como o Mário citou, né? Ou seja, eu sou muito de trazer as questões e deixar ao encargo de cada um fazer o seu julgamento, a interpretação daqueles fatos históricos que a gente está trazendo, sempre com a fundamentação acadêmica. O pessoal aqui que acompanhou a live está pedindo mais live dessas, mais assuntos polêmicos, para serem... parabéns a todos, assunto bastante polêmico, precisamos debater mais, aguardamos a próxima live. Comentário da Ana Silva. E o Derli Isidoro botou assim: baita live, mais dessas precisam existir. Se essa for a última live do ano, encerramos com chave de ouro, hein, Mário?
Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, Humberto. Boa noite, Gilmar. Valeu. Abraço. Tchau. Boa noite, Mário. Valeu. Boa noite, Humberto. Até a próxima oportunidade.